Gratidão imensa estar com vocês todos aqui no dia de hoje. Inicialmente, a gente tem a dizer sobre o seminário Justiça, Bem-Estar e Economia, que tem uma inspiração dentro da própria Agenda 2030 da ONU, em especial no que se refere ao ODS de número 4, e em especial, mais ainda, numa vertente da educação ao longo da vida. Essa educação ao longo da vida com uma metodologia seguindo Tim Ingold, Together, com uma caracterização da educação de uma forma bastante diferente do que a gente está acostumado, do que a gente tem nas instituições de ensino, não só aqui, né, como no mundo inteiro. Então, a prática ela vem a partir de uma horizontalização da relação entre professor e aluno. Ela acontece, né, a educação acontece no processo, e não havendo exatamente uma hierarquia, uma verticalização disso, e com bastante incentivo à criatividade e às habilidades socioemocionais. Porque a gente, há algum tempo, e antes até mesmo de conhecer a agenda, a gente identificava uma necessidade grande de uma ruptura dentro desse modelo educacional que a gente tem, e a gente observa que vai ser demorado, vai ser mais difícil para que essas instituições se adequem a essa nova realidade. Visto isso, a gente tem hoje, né, um dia comemorativo, é o aniversário da Declaração Universal dos Direitos Humanos, são 72 anos hoje. E em relação à agenda e os direitos humanos, a gente teria a dizer muito, muito resumidamente o seguinte: se a gente for observar o cenário, né, que se tinha em 1948 e o cenário que a gente tem agora, a gente vai identificar uma tensão, eu não digo parecida, mas é um nível de tensão muito alto. Em 1948, a gente viu o mundo, né, numa tentativa de se recuperar, né, dos escombros do que foi a Segunda Guerra. Guerra essa logo após da Primeira, quer dizer, duas grandes guerras no início do século passado. E hoje a gente vive uma experimentação, né, levando em consideração o momento civilizatório que a gente está vivendo. A gente vive uma verdadeira guerra, vai ter um painel que vai tratar sobre isso hoje à tarde, sobre guerra híbrida. A gente vive numa guerra, e com a queda, o ocaso, né, não só de instituições, como valores e práticas que a gente estava acostumado há mais de século. Então, a gente tem aí o déficit civilizatório mesmo, a gente tem a síndrome da fadiga democrática, que muitos acham, no primeiro momento, que é em relação à forma de governo, não, é em relação à forma eletiva, é em relação à questão da representação. E Krastev, o intelectual, um cientista político do leste europeu, ele costuma dizer o seguinte: os eleitores sabem que podem trocar os políticos, mas estão em vias de descobrir definitivamente que difícil, quase impossível, é mudar a política, né? Então, nesse cenário, a gente pode estar identificando a agenda como, eu não digo uma nova declaração de direitos humanos, não exatamente, mas seria um guia, seria uma fonte de inspiração para que a gente tenha condições de lidar com as mudanças que estão aparecendo. Então, a gente tem aí um guia, a gente tem aí uma referência de propósitos, né, a serem atingidos, ficando com a gente, primeiro, a consciência, né, do que está acontecendo e a assunção da responsabilidade, da corresponsabilidade e na busca de um consenso, como diria Habermas, alguns dizem que utópico, mas, enfim, que seja o fim das utopias, mas que a gente tenha alguma inspiração, algum guia para nos pautar, né? E assim que a gente vê a agenda,
e dentro desse escopo a gente identifica uma transição para a simplificação dos tantos cortes que a gente fez no conhecimento. Então, a gente poderia dizer com tranquilidade hoje que direito são os humanos, além de outros tantos que começam a aparecer, como o direito daqueles que não são os humanos, a gente hoje em dia tem a jurisprudência da terra e por aí vai. E aí, sobre isso, daqui a pouco o Paulo vai falar sobre isso, dos estágios, né, do processo civilizatório associado à consciência, que é belíssimo, é um aprendizado toda vez que a gente ouve. Margarida, então, vai me suceder, e na sequência vem Camila, e, nossa, assim, prazer imenso, realmente, e vai estar fazendo uma caracterização mais abrangente, muito provavelmente, creio, que vai estar falando sobre o EDS de número 5, né? Que fala sobre gênero e empoderamento das mulheres. Célio, né, com o seu bastião em relação ao impacto da tecnologia e a agenda dentro desse escopo no mundo do trabalho. Célio é do Instituto Mundo do Trabalho. E Lívia, por fim, grata à presença, e o que Lívia nos traz, com certeza, é algo que foi um prazer imenso ontem saber que essa questão dos direitos humanos já é vista como algo que transcende as segmentações que a gente se acostumou a fazer dentro do estudo de direito. Então, a gente tem aí, para a abertura, uma foto, eu não sei se vocês chegaram a ver, enfim, essa foto ela foi premiada agora no segundo semestre de 2020, num concurso de humor do planeta em 2020. Essa foto, ela inclusive está publicada no Instagram de Mark Fitz, ele, não sei, mas me parece que é australiano, e essa foto eu considero que é uma boa representação do que deve auxiliar essa nossa caminhada, esse nosso momento de transição, não digo difícil, né, mas bastante complexo, digamos assim. E essa retratação, ela apresenta eu não diria uma ironia em relação ao planeta dos humanos, né, como a gente considera, mas uma chamada de atenção por parte da natureza. Diversos dos ODS, ele não porque quisemos, mas porque acabamos a nos tornar menos predatórios, né? E, com isso, alguns desses ODS relacionados ao planeta tiveram uma melhora, digamos assim. Então, eu acho que é a partir daí e da forma como proposta por Tinigold mesmo, a gente deve fazer a experimentação do Together, e vamos ver se a gente, né, consegue se inspirar para fazer isso. Gratidão imensa a vocês todos, aos outros participantes, e fiquem assim muito super à vontade para intervirem. Todos os que aqui estão são pessoas absolutamente abertas, não ao debate, mas, enfim, ao diálogo. Vamos lá. Podemos passar aí para Margarida parte do seu discurso, é o que a gente usou no teaser no ano passado. O que aconteceu no ano passado foi a abertura do seminário, a fala de Margarida. Vamos lá. Estamos determinados a tornar as medidas ousadas e transformadoras que são urgentemente necessárias para direcionar o mundo para um caminho sustentável e resiliente. Ao embarcarmos nesta jornada objetiva, comprometemo-nos que ninguém será deixado para trás. Esse é o ponto básico dessa agenda. Ninguém deve ser deixado para trás. Bom, você primeiro falou, eu peguei um tópico da sua fala,
você fala uma nova declaração de direitos humanos. Essa ideia de que a declaração está superada, ou está antiquada, vamos dizer assim, ela já vem sendo gestada, principalmente por um advogado, economista, filósofo, sou fã dele, chama Boaventura dos Santos Souza. É professor da Universidade de Harvard, é professor da Universidade de Coimbra, é um sujeito sensacional. Ele já estava pensando em juntar pessoas do mundo inteiro, como Eleonora Roosevelt fez através da ONU, começar a gestar uma nova declaração moldada aos nossos tempos e às nossas dúvidas e às nossas guerras. Porque hoje, como em 48, uma guerra sangrenta, hoje nós temos uma guerra política. Não é menos danosa do que a da guerra de 48. E também na questão ambiental, que eu não vou me delongar, porque não é a minha praia, eu gostaria que o mundo tivesse as Gretas, as crianças, meninas crescendo com a cabeça de Greta Thunberg. Eu acho que, num futuro, as novas gerações terão a cabeça. Nem tudo é essencial. O consumismo não é essencial. E, como sempre, eu gosto de me referir à amiga minha, compositora, poeta, Ana Calcanhoto, em que ela diz: o teu plástico de hoje, você vai comer a barriga do peixe, a sua ceia de Natal. Então, em vista da tartaruga premiada, nós não podemos nos esquecer as toneladas de plástico que são jogadas ao mar anualmente e voltarão à barriga do peixe da nossa ceia de Natal. Eu acredito que algum de vocês tenham visto e que no ano passado, nessa mesma data, eu estava num ufanismo, uma alegria total com a criação da Agenda 2030. Aqui no Brasil, a querida presidente Féria Santana me nomeou guardiã dos objetivos. Confesso que eu não sei exatamente o que é ser guardiã dos objetivos, mas eu agora estou começando a entender que eu estou guardando os objetivos. Mas eu estou guardando, assim, carinho, com um amor tão grande que ninguém mais sabe dele. Porque do ano passado para 17 objetivos regrediram séculos. Nenhum dos 17 avançou, pelo menos em terras brasileiras. Muito pelo contrário, regrediram. E isso, ao rever esse filminho que a Valéria me falou, eu me senti deprimida, porque eu não me deprimo, porque eu acho que amanhã é outro dia. Quem está na luta há 50 e poucos anos, não é agora que eu vou pegar nos pontinhos. Enquanto eu tiver respiração e cabeça, eu vou continuar. Mas eu dizia que ninguém será deixado para trás. Esse era o objetivo. Ninguém ser deixado para trás. E aqui, nesse momento que nós estamos vivendo, nessa pandemia, essa loucura que eu não sei dizer o que eu estou vivendo. Eu estou desde o dia 16 de março em isolamento. Essas paredes que vocês estão vendo me encontram todo dia. Desde o dia 16. Umas 3 saídas para assim, fazer uma cirurgia na minha testa, enfim. Mas estou isolada. Estou vendo o mundo pelas telas do computador, pelas telas da televisão. Não estou nada otimista. Eu acredito que num país, falo 1.200.000 do mundo, eu falo quase 100 mortos. O que acontece com essas 180 ilhas em... O que acontece a nível governamental,
com essas famílias enlutadas e com esses mortos. Eu não sinto o mínimo respeito, a mínima consideração, carinho. Não são 180, porque você multiplica a dor. Pais, mães, filhos que perderam esses 180 mil amigos. E eu escuto o mandatário do país dizer que, afinal, todos vamos morrer. Surge uma luz na túnel que seria uma vacina. Ela é politizada. Essa não pode porque ela é da China. E porque o governador do estado X, que é candidato a presidente da República em 2022, vai usar, eu não estou entendendo. Aí realmente tem um parafuso na cabeça. Nós estamos falando de mortos, nós estamos falando de possibilidade de sobrevida, ou estamos discutindo política partidária? E essas coisas se misturaram de uma forma inumana, uma forma absurda. Eu acredito que muita gente também não aceita. E o que mais me surpreende é nós estamos vendo isso acontecer. Nós estamos revoltados, nós estamos protestando, mas objetivamente nada está sendo feito, até porque o momento não permite. Eu sempre acreditei muito na voz das ruas. E nesse momento não tem rua. Nós temos que ficar em casa. É o que nós precisamos fazer. Ficar em casa para diminuir a pandemia. Não é ir para restaurante, para barzinho. Eu ouço o ministro responsável por essa saúde dizer que fiquemos tranquilos, porque durante a campanha eleitoral todo mundo foi para a rua e nem por isso houve um aumento. É um sinal de que não há uma contaminação. Bom, desde março nós estamos nos picos mais altos. Como não está havendo, como o relaxamento das medidas está trazendo contaminação para o Rio de Janeiro, em São Paulo, como no Brasil inteiro. O mapa está horrível. E agora vem festas salinas, Réveillon, etc. Festas estão sendo programadas. Claro, as famílias querem se reunir, querem se ver. Todo mundo acha que comigo não vai acontecer. Então eu posso me reunir à vontade. Nós temos autoridades governamentais que dizem que o uso de máscara é coisa de maricas. Bom, sejamos maricas. Preservemos a vida. Eu acredito que só vivendo nós poderemos ajudar na implementação dos 17 objetivos da Agenda 2030 da ONU. Eu acho que, inclusive, deveria passar a se chamar Agenda 2031, esse ano de 2020. Acho que em lugar nenhum do mundo pode ser implementada como deveria ser. Força maior para lá do dia. Eu acho que é isso. E agora vamos ouvir quem possa nos acrescentar otimismo maior e possa nos mostrar caminho. Porque eu escutei essa frase, acho que num comercial, não sei, mas achei muito. O planeta não precisa da gente. Nós é que precisamos do planeta. Então vamos cuidar do planeta. Para nós, futuro, para os nossos netos, bisnetos. Não pensemos que o mundo termina. Eu não quero que o mundo termine em mim. Eu estou muito feliz. Isso com a doutora Lívia agora há pouco. Eu estou vendo
uma juventude, uma garotada, indo com força total à defesa dos direitos humanos, da defesa do meio ambiente, estão vindo de todas as camadas sociais. Estão vindo das universidades, estão vindo das comunidades, estão vindo de todos os lados. Isso que é muito importante. Principalmente, temos que preservar a dignidade humana, os direitos humanos, em todos os seus campos. E das negras importa. Nossa, Margarida, muito obrigado por essa fala que, né, talvez você sinta que teve um ar mais de um desabafo, mas que nada, foi super inspirador, justamente porque a gente precisa enxergar essa realidade, né, e encontrar os caminhos. Então, isso foi maravilhoso. E se você me permite, eu vou usar alguma das coisas que você comentou aí para fazer umas vinculações. Primeiro de tudo, pessoal, eu queria fazer um convite para vocês para verem essa imagem que eu coloquei na tela para vocês. Já está aparecendo lá no YouTube. Essa é uma imagem de Hong Kong, e o que vocês estão enxergando nessa imagem é um painel que tem a mesma imagem, uma foto da paisagem que está no fundo, é a mesma. Então, é uma foto da Bahia, né? Só que vocês percebem que no painel está um tempo claro, bonito, com sol, e lá atrás está um tempo meio nublado, que na verdade não é nuvem, é poluição. Então, o governo de Hong Kong colocou o painel para que os turistas tirem fotos, como, por exemplo, essas que estão sendo feitas ali, e vão com uma imagem mais limpa, né, de Hong Kong para casa. Então, essa poluição ela vem da China, e essa poluição que vem da China, ela também vai para a Coreia do Sul, né, e vai para Seul. Então, assim, a gente encontra no mundo de hoje problemas super complexos para resolver e encontramos soluções meio bizarras, assim, que na verdade é uma certa maquiagem, né? E a gente viu até nos discursos políticos que a Margarida falou, a gente também vê um pouco disso, né? Aquele pensamento de curto prazo, ou seja, deixa eu fazer o meu aqui para garantir o meu, e depois o que vier mais para frente alguém vai ter que resolver. Ao mesmo tempo que a gente enxerga esse tipo de atitude, né, que é um pouco mais assim da maquiagem, a gente também olha para o mundo e enxerga diversas soluções incríveis que estão transformando essa realidade e buscando resolver as causas desse problema, né, desse tipo de problema. Então, a gente enxerga hoje que existem diversos movimentos, como, por exemplo, do impacto social, da sustentabilidade, da responsabilidade social das empresas, do base da pirâmide, negócios sociais, aí o famoso ESG, que estourou, né, nos últimos anos, e tem sido extremamente, nos últimos meses, tem sido extremamente falado, as empresas estão buscando. O lance do Carrefour trouxe muito essa discussão do ESG, né? Como é que você pode evitar que um prestador de recurso, um prestador de terceirizado ande alinhado com os valores da empresa e como é que você garante isso. Então, toda essa preocupação que hoje está fazendo sentido falar sobre isso, porque a maioria das pessoas estão conectadas com isso, né? E dentro desse movimento todo do capitalismo consciente, então tem vários, eu vou destacar como exemplo um aqui que tem trazido várias soluções, que é o do Sistema B, e que eu já vou comentar sobre ele, tá? Mas eu vou trazer como que pessoas, empresas, ecossistemas estão fazendo uma transformação. Mas antes disso, a gente precisa entender assim, ok, então por que nós estamos vivendo num período do mundo que tem toda essa combinação de visões de mundo diferente? Por que não está todo mundo alinhado com essa construção de um mundo melhor, né? Então, primeiro, para responder essa pergunta, a gente tem que entender que a nossa evolução humana, desde que nós surgimos como homens, pensem na pré-história, ela segue uma evolução de consciência que é a mesma evolução da gente quando nasce. Então, a gente começa como homens pré-históricos, né? Então, esse desenho aqui da esquerda... Esse desenho aqui da esquerda mostrando as pessoas caçando, né? Ele representa muito isso. E aí você começa o quê? Você percebe que você não sobrevive mais só caçando e coletando, então você começa a se juntar em tribos, se juntar com as pessoas. Essas pequenas tribos começam a crescer, então já indo para a faixa vermelha, a gente adquire um nível de consciência que permite a gente a controlar
grandes populações através do poder. Então, aqui no vermelho é muito uma disputa de poder, que veio depois da agregação familiar. E percebam que esse nível de consciência, muito baseado no ego, no que eu quero para o curto prazo, ele é presente muito hoje em dia. Então, esses 3 primeiros formas de pensar que foram surgindo na nossa evolução estão muito presentes. É a base da nosso desenvolvimento, o eu, né? O que eu quero para mim. E muita gente parou por aí em relação às necessidades e vontades. Aí depois a gente passa por um momento histórico de a gente trabalhar a questão de se organizar através de estruturas mais fortes, como, por exemplo, a época do feudalismo, então que a gente tem estruturas, leis, a gente começa a organizar as coisas, que é a visão de mundo tradicional. Então, se você perguntar, por exemplo, qual é a estrutura de uma empresa? Provavelmente você vai falar, tem o presidente, os vice-presidentes, os diretores. Esse é um formato de estrutura tradicional militar lá da época da Idade Média, né? Que é uma estrutura que a gente ainda traz muito hoje, uma visão de que tem o certo e o errado. E aí essa visão que permitiu a gente evoluir muito nos levou até mais ou menos à época das grandes navegações, do iluminismo, onde começa a se desenvolver toda uma estrutura do que é da ciência. Então, a ciência física... Tá bom, meu amor, só um pouquinho. Desculpa que minha filha entrou aqui na sala. A gente começa a desenvolver o desenvolvimento científico muito forte, até que a gente vá, finalmente, para o momento atual que nós estamos vivendo, que é o momento de integrar a natureza no desenvolvimento científico, a natureza na nossa evolução científica. Isso é que a gente chega hoje e que a gente está aprendendo a fazer. Então, esse é o nosso nível de consciência atual. A gente vem de um desenvolvimento tradicional, desenvolvimento científico, para integrar a natureza, né? E a gente está indo para uma grande mudança de consciência, que é justamente conseguir trabalhar com todas essas variáveis. Então, nós estamos vivendo num período realmente maluco, nós estamos vivendo num período meio de combinação de muitas formas de pensar, e a riqueza vai estar em a gente conseguir criar coisas positivas a partir disso. Tá? Então, o que a gente percebe também é que essa preocupação com o impacto, as ODS, tudo que a gente começou a conversar aqui, não é um modismo, não é algo que vai vir e vai ser passageiro. Na verdade, ele é uma evolução natural nossa. E realmente, ESG é moda. Não é. É um pilar de crescimento agora que a gente vai subir e vai evoluir. E isso é maravilhoso. Tá? A gente tem problemas, mas a gente tende a conseguir fazer essa combinação. Então, nós estamos realmente num momento de uma mudança de cultura global e histórica no mundo de hoje, né? Que tem mudado. Então, por exemplo, agora vamos falar um pouquinho do papel das empresas, né? Mudar essa visão de o que importa é eu dar o lucro para o meu acionista, mas, na verdade, não. Agora, todos os atores que estão envolvidos, né, os famosos stakeholders, são importantes. E o acionista, ele é apenas um deles. Então, todos esses movimentos de reinvenção do capitalismo, dos 50 anos do Friedman, lá, que disse que a responsabilidade social de uma empresa era gerar lucro, a gente está revisitando, trazendo os atores para o processo de tomada de decisão nas organizações. Então, essa abertura está acontecendo, aos poucos, mas ela está acontecendo. Né? A gente está vendo lá o líder da BlackRock publicando cartas dizendo, por exemplo, uma das últimas que ele publicou, a BlackRock, o maior fundo de investimento do mundo, não mais investe na indústria do carvão. Então, outras indústrias também vão acabar entrando nessa, indústrias que não trazem um benefício para a sociedade. Né? Harvard criou um curso de investimento de impacto para jovens herdeiros. Os filhos dos milionários estão indo para lá estudar como aplicar o dinheiro deles em algo que gere impacto positivo e, claro, mantenha a economia funcionando e gere lucro. Então, lucro e impacto conversando juntos. Essa que é a grande tendência, né? E é o que está acontecendo. Então, está vindo muito dinheiro para esse campo que está olhando esses dois lados. Tá? E aí, nesse aspecto que surge o movimento B, que basicamente é um movimento de empresas que estão buscando justamente criarem essa forma diferente de pensar, né? Que estão juntando lucro e impacto. Começou nos Estados Unidos em 2006, agregando empresários que têm essa preocupação socioambiental. Hoje tem uma ONG chamada B-Lab, e o B, pessoal, vem de benefício. É uma ONG mundial que está potencializando esse movimento. E agrega pessoas, governos, empresas, academia, em prol de um grande objetivo,
Qual que é esse grande objetivo? Redefinir o conceito de sucesso na economia, onde sucesso não é mais o quanto a empresa cresce em termos de lucratividade. Sucesso é medido pelo bem-estar que é criado para pessoas, sociedade e natureza. E o lucro, ele é um meio para alcançar isso. Então, o lucro ele é importante, mas ele é uma base para você alcançar o bem-estar. Então, esses dois andam juntos. Lucro e impacto andam juntos na tomada de decisão. É usar esse ímpeto da inovação, usar essa força que o capitalismo tem, essa força que os negócios têm, para gerar impacto positivo. Né? E isso a gente já viu que é possível. Então, os 3 grandes pilares desse pensamento são propósito, ou seja, ser guiado por um propósito verdadeiro e genuíno de gerar impacto, a responsabilidade, trazer os atores para dentro da empresa e colocá-los para dar pitacos sobre o impacto que eu estou gerando, e transparência, que é medir e publicar esse impacto. E aí é sobre transparência que eu vou agora destacar um ponto bem legal do Sistema B, que também já vai se vincular à questão das ODS, como a gente tem falado. Tá? A grande mudança que a gente está vendo é que de empresas terem bons produtos, ou, por exemplo, a Ambev criou um produto chamado Água Ama, né? Você compra essa água e todo o lucro dessa água vai para projetos que trabalham água no Nordeste. Esse é um produto social, um produto sustentável, que é extremamente bem feito, benéfico e vai ajudar muito. Só que a gente está querendo uma migração para que a empresa inteira seja sustentável. A empresa inteira olhe de novo para suas operações e perceba em tudo que ela faz como é que ela pode gerar impacto positivo, proativo e regenerativo para as pessoas e para o meio ambiente. Então, é sair da ideia de produtos, né, para a ideia de empresa inteira, sendo uma empresa sustentável e uma empresa consciente. Né? Eu recebo a pergunta, mas qual que é o benefício de eu então, pegar a minha empresa ou a empresa que eu trabalho e ser uma empresa B? Primeiro é abrir esse campo do impacto, que é um campo que você nunca olhava e que a partir de agora você vai começar a olhar e que ele é imenso no mundo, mais de bilhões de dólares estão envolvidos nessa indústria. Então, você abre esse diálogo, você abre a tua rede de networking, né? Eu tive chance de levar executivos e alunos para vários países do mundo usando a rede do Sistema B para a gente realizar as visitas. É sensacional. Empresários que têm o mesmo mindset de transformação. Né? É você se posicionar na cadeia de valor, atrair esses talentos que a Margarida falou, né? Esses jovens que estão vindo com esse ímpeto de transformação, que estão buscando propostas nas organizações. Eles são loucos para trabalhar numa empresa que é uma empresa consciente, uma empresa B, etc. Né? Além de melhorar a tua gestão, focando também em receber esse investimento que está vindo para esse campo incrível. Então, são diversas empresas no mundo hoje que estão nesse movimento, como, por exemplo, a Danone, Natura, empresa de aluguéis de carro, a Tom Shoes, enfim, diversas empresas, grandes e pequenininhas. Então, desde grandes multinacionais até empresas bem pequenas, como, por exemplo, que nem tem funcionários, também podem entrar no movimento. Hoje são mais de 100 mil usando a plataforma, que é uma plataforma gratuita para avaliar impacto, eu já vou mostrar. E aquelas que conseguem, na plataforma, atingir a pontuação mínima para ganhar o selo, são 3.600 hoje empresas que têm o selo de empresa B no mundo. Mas o convite não é para ter o selo, o convite é para entrar no movimento. Seja pelos princípios do Sistema B, pelo capitalismo consciente, sendo empresa que faz parte do Instituto Ethos, tanto faz. Mas entrar nesse movimento de transformação. Né? Essas empresas assinam uma declaração de interdependência, ou seja, que elas dependem de todo o ecossistema. E isso é incrível, porque daí elas têm que comprovar nas ações. No Brasil, hoje, são 185 empresas B, dos mais diversos ramos, a maior delas é a Natura, mas só esse ano a gente teve um acréscimo de 30% na base de empresas que estão preenchendo a plataforma. Tá? Então, deu uma explosão esse ano, então, mostrando esse shift de consciência que está culminando esse ano para criar algo novo. Então, é uma rede de empresas globais que apertam o botão da mudança, né? O grande botão da mudança aí, onde a gente quer chegar. E aí, só para mostrar para vocês, pessoal, essa é a carinha da plataforma, ela é gratuita, qualquer empresa pode entrar e preencher. Ela avalia 5 dimensões de uma empresa, tá? Então, tanto em termos de governança, tomada de decisão, quanto como é que eu me relaciono com meus trabalhadores e eu vou além da lei, como com a comunidade, como é que eu me relaciono com o meu entorno, eu fortaleço a compra local, o desenvolvimento da cadeia local,
eu olho para o meio ambiente, tento regenerar o meio ambiente, né? Tem uma empresa chamada Guayaqui que descobriu uma forma de criar produtos de erva mate. Ele planta a erva mate com as comunidades locais em locais de mata desgastada, porque a erva mate, de uma forma que ela é plantada, ela regenera a mata desmatada. Então, é incrível o que ela consegue fazer em relação a quanto mais produtos ela vende, mais meio ambiente ela está regenerando, né? E também em relação a clientes, né? Por exemplo, a For You Too é uma empresa, uma escola de idiomas dentro das favelas, que coloca professores estrangeiros para darem aulas com uma plataforma online de ensino e que os alunos conseguem pagar. Então, hoje, pessoal, existem diversas soluções incríveis no mundo para a gente solucionar esses problemas sociais que nós temos. Tá? E aí, o que eu queria compartilhar com vocês é uma coisa importante agora, passando para a finalização, é que o Sistema B, então, ele olha para as empresas. Ele fala com governos, ele fala com pessoas, ele fala com academia, mas o grande objetivo dele, como vocês viram, é mudar as empresas, a economia a partir das empresas, através dessas 5 dimensões. Só que a gente pode pegar essas 5 dimensões e trazer para a nossa vida pessoal. Como é que eu sou, então, uma pessoa consciente? Não adianta eu chegar para a empresa e falar: você não está tendo uma atitude sustentável, se na minha casa eu continuo jogando a casca de banana no lixo e eu não procuro uma forma de fazer a compostagem dela ou usar essa casca de banana. Né? Ou seja, eu estou sendo sustentável, eu estou sendo consciente nas minhas ações para eu poder cobrar do outro. Então, o convite é esse, a trazer essa reflexão para dentro, para a pessoa. Porque são pessoas que fazem empresas. Então, se as pessoas forem sustentáveis, as empresas e instituições assim o serão. Né? Então, você transforma a governança pela sua intenção de criar impacto, as suas relações, a forma como você se coloca a serviço para o ambiente onde você vive, como é que você mexe no teu estilo de vida para ele ser mais sustentável e como é que você traz isso para o seu trabalho. Então, é um convite para que nós olhemos para a gente mesmo, a princípio. Então, a gente ali, como o WeFlow, né, eu sou sócio de uma empresa B, pendente, a gente criou um programa para as pessoas, para trazer para as pessoas, o que está sendo sensacional. Por quê? Porque eu queria que a gente saísse daqui com essa mensagem do Oliver Wendell Holmes, e que eu acho muito impactante. A maioria de nós vai para os nossos túmulos com a nossa música ainda dentro de nós, sem ter sido tocada. Isso significa que muitos de nós acabamos passando a vida sem colocar para fora a nossa essência. Porque a gente acha que o mundo não está pronto, porque a economia não permite, porque o mundo é assim. E não é, gente. Tem espaço para vocês colocarem aquilo que vocês acreditam. Então, se algo incomoda, coloquem. O que nos puxa para as cidades. E aí, para eu encerrar, as cidades, pessoal, são um espaço onde você vive na sua cidade, você pode exercer a sua função na sua cidade. Então, eu queria destacar um movimento incrível, que é o movimento de Cidades B, que é a ideia de você trazer esse conceito das empresas para as pessoas e para a cidade. E aí você articular os atores. O Rio é uma cidade B. Existe o movimento do Rio mais B. Né? Curitiba também, a gente está começando agora esse processo. Várias outras cidades do mundo têm essa questão de juntar atores para transformar a economia. Tá? Então, isso é um convite que fica para as cidades, se você ativar na sua cidade isso. O Rio é um exemplo, né? Então, a gente super pode se basear nele. Tem outras cidades B no mundo. E aí, ao mesmo tempo, agora, abrindo de novo, voltando, passando de pessoas para cidades, para empresas, para o mundo todo, o Sistema B fez uma parceria com as Nações Unidas no ano retrasado e criou uma plataforma, de novo, 100% gratuita, super fácil de usar, para que qualquer empresa entre e meça o quanto ela está contribuindo para cada ODS. Se chama SDG Action Manager, o nome da plataforma. Ela tem em português, tá? Tem em várias línguas, então não se preocupem que não é só em inglês. E ela, na verdade, organiza os ODS naquelas dimensões do Sistema B, e as duas plataformas conversam entre si. Então, qualquer empresa hoje pode medir gratuitamente a sua contribuição para cada uma das ODS. É sensacional, essa plataforma tem um potencial enorme para crescer e ela é gratuita.
Então, aí já fica agora a provocação para a gente passar para a Camila e falar um pouquinho mais do que são, né, as ODSs, como que isso acontece na vida prática, e a gente explorar um pouco esse tema, sabendo que existe uma ferramenta para a gente poder utilizar. Então, eu agradeço, muito obrigado, e passo a palavra para a Val para passar para a Camila. Muito obrigada, né, Valéria, pelo gentil convite de participar aqui hoje desse evento. Né, nesse dia de 72 anos da comemoração da Declaração Universal dos Direitos Humanos, então, muito me alegra estar falando sobre o tema, né, mesmo que de forma mais voltada ao desenvolvimento sustentável, e também agradeço a ponte que o Paulo fez para a minha apresentação, porque converge bastante com o que eu pensei em abordar, né, apesar de ter até inicialmente falado mais com ela, que eu teria maior interesse em falar sobre o ODS 5, depois de conversar com a Valéria, até pensamos que concordamos que é muito difícil fazer recortes, né, quando vai se falar nesse tema da agenda. E eu pensei em trazer, então, essa ideia voltada mais para a questão da consciência da cidadania global, dos direitos humanos. Então, mas basicamente vou trazer assim algumas reflexões que vai ser, na verdade, uma continuidade do que o Paulo já iniciou. Então, assim, eu fiz uma fala no início da pandemia falando sobre o multilateralismo e a Covid-19, né? A questão de como estava, de tudo que estava acontecendo, né? A questão do fechamento de fronteiras, né? Nós tivemos uma situação que perdura até hoje de xenofobia, de muita discussão sobre o que iria acontecer nessa seara, inclusive pela questão da coordenação de esforços estar sendo conduzida pela OMS, né, que é uma agência, uma organização internacional. E a Agenda 2030 como um todo, né, ela é um esforço do multilateralismo. O desenvolvimento sustentável surgiu dos esforços do multilateralismo na própria ONU. Então, foi um momento em que eu trouxe algumas considerações de que mesmo tendo a Covid-19 então desencadeado aí uma crise econômica, né, sanitária e também social, e ter percebido alguns movimentos que daí eu compartilho o posicionamento do Paulo de que nós temos de que nós podemos olhar com otimismo, né, o momento atual, apesar de tudo que estamos passando e termos situações muito complicadas em relação aos impactos negativos, né, aos direitos humanos, ao próprio desenvolvimento sustentável, mas compartilho com a visão dele de que estamos num momento de salto de consciência, principalmente e nessa questão das empresas. Então, eu acho muito importante falar realmente sobre esse assunto, porque a Agenda 2030 é uma agenda que necessita da participação de todos os atores da sociedade, né? Então, independente de como os governos estão se comportando, o papel das empresas é muito, muito impactante na questão de como elas vão se comportar, né? Então, se vão ao encontro da sustentabilidade ou se vão se posicionar contrárias, isso vai fazer uma grande diferença nos resultados. Então, ao mesmo tempo que tivemos um impacto negativo nos próprios esforços que já tinham sido conquistados com relação à Agenda 2030, né? Tem os relatórios que a ONU fez sobre quais ODS foram mais impactados negativamente, né? Com certeza teremos impactos no ODS 1, por exemplo, da pobreza, na fome, no desemprego, aumento dos riscos de corrupção, né, por conta da Covid-19,
e inclusive uma grande discussão que se gerou na própria ONU pelo secretário-geral, de que se tivéssemos investido em sustentabilidade até aqui antes, nós teríamos tido menos impactos com a pandemia. Mas, ao mesmo tempo, uma situação de crise econômica, ela gera o risco de que todos os recursos e capital político sejam investidos na recuperação econômica. Então, surgiu a discussão de qual seria o papel, se existiria ainda um lugar para se falar em sustentabilidade nesse momento, né, em que muitos estão preocupados com uma retomada econômica. Então, como evitar que essa retomada econômica tenha um custo social e ambiental? E, a partir desse momento, eu acredito que temos visto ações positivas nesse sentido, tanto dos governos quanto das empresas, né, no sentido de uma recuperação econômica verde, né, isso vindo da Europa, algumas manifestações dos Estados Unidos, no próprio Brasil, não nesse momento no governo federal, mas vemos cidades, né, por exemplo, como Curitiba, São Paulo, eu acredito que Salvador também, que já assinaram compromissos de que terão uma retomada econômica verde, e principalmente essa questão, então, do posicionamento das empresas. Eu acho que foi o que mais marcou, no sentido de você realmente ver uma mudança, um salto. Se você for pensar que a gente está conversando na agenda internacional sobre uma necessidade de novo modelo econômico, né, de que o modelo econômico vigente, a forma de produção vigente não poderiam mais continuar do jeito que está, e pensar que a própria assinatura da Agenda 2030 por 193 países demonstra um certo consenso, né, dos líderes, de que realmente precisamos olhar para a questão ambiental e para a questão social. Enfim, apesar de, como eu digo, de estarmos falando sobre isso há muitas décadas, essa questão que o Paulo trouxe do Larry Fink, né, então, da BlackRock, e do próprio capitalismo agora está sendo visto mais com relação a todas as partes interessadas no negócio. Isso é de 2 anos atrás, né, que a gente está trazendo isso, a ideia de sustentabilidade no centro do capitalismo, não à margem apenas, como tem sido até então. Então, realmente, eu tenho uma visão, como o Paulo, de que estamos num momento crucial, assim, de marco, de divisor de águas, entre como se falava de sustentabilidade até então e o que nos é apresentado hoje, né? A questão do ESG sendo exigido das empresas. E eu vejo muito essa questão da mudança de mentalidade do consumidor, do próprio consumidor, olhando para as empresas e procurando se ver refletido nas empresas os seus próprios anseios e seus próprios valores. Porque nós vemos, na pandemia, isso chamou muito a atenção, né, das empresas que se destacaram pela forma como lidaram com a situação. Tanto, né, alguns exemplos que eu cito, por exemplo, o Magazine Luiza, né, que teve diversas ações, o Boticário, com a doação de álcool gel, e, ao mesmo tempo, nós vemos algumas empresas que chegaram até a sofrer alguns boicotes por se posicionarem muito direcionadas ao lucro, né? Então, há uma falta de sensibilidade aos anseios da sociedade naquele momento. E vejo muito, principalmente a nova geração, buscando consumir com empresas que elas se identificam, que não sejam apenas uma qualidade de produto, né? Mas uma empresa que realmente tem um posicionamento na sociedade mais consciente, mais responsável. Então, eu acho realmente que nós temos motivos para comemorar
apesar de todo o contexto, né, e o contexto político, muitas vezes, é desfavorável. Enfim, acho que é um movimento que pode só trazer melhoras daqui para frente. E uma questão que eu vou pontuar mais para finalizar mesmo, assim, como é a questão do DS5, que eu não posso deixar de falar um pouco, mas é que como as mulheres foram realmente muito impactadas nessa questão da pandemia, né? Vamos dizer, por diversas questões, tanto pela mulher efetivamente ser a mais responsável pelos trabalhos domésticos e trabalhos de cuidado, esses que não são remunerados, pela questão da violência doméstica ter aumentado muito durante a pandemia, isso são índices, né, que comprovam, e também a questão da mulher já estar mais, já ser a maior participante do, vamos dizer, trabalho informal, então, né, e que isso, durante a pandemia também, muitas vezes ela não conseguiu continuar recebendo um salário, alguma garantia, enquanto os serviços não... e o isolamento social ocorreu, né? Então, isso, se você for pensar o que isso representa para a economia, é enorme também, né? Sendo que a mulher é metade da população mundial. Então, trazendo apenas assim para demonstrar que é uma questão que ela afeta tanto na economia que se por se pensar em ações de recuperação econômica sem pensar em questões sociais e ambientais, inclusive, é como ter um barco, construir um barco com furo, porque ele vai ser construído mais rápido, mas você não vai chegar do outro lado do rio, porque ele vai vazar água em algum momento, né? Então, a resposta ao que está acontecendo agora, ela precisa ser, assim como a Agenda 2030, holística, né? Com várias situações de interdependência. Então, tanto a questão da igualdade de gênero, quanto a questão dos próprios recursos, que eles não vão estacionar para a gente recuperar a economia, né? Eles continuam a ser finitos. A gente tem ainda a questão das mudanças climáticas, que também promete impactar a economia em dimensões ainda maiores que a Covid-19. Então, a questão é pensar que todos os desafios globais que nós passávamos até então, antes da Covid-19, eles continuam. Então, a Agenda 2030 continua sendo urgente, né? O cumprimento da agenda continua sendo urgente. Então, para trazer como a sustentabilidade realmente não é um empecilho na conquista da recuperação, da retomada econômica, mas o caminho, o guia que deve ser seguido, porque é uma questão que não tem mais como você ignorar e olhar só para a questão econômica, olhar só para o lucro, né? A sustentabilidade precisa ser vista nos 3 pilares, inclusive para que a gente consiga superar o que está acontecendo nesse momento. Então, eu acho que as empresas, alguns líderes, né, vamos dizer, importantes, e as empresas, os CEOs de empresas enormes, né, se posicionando num sentido de que é muito importante você olhar para questões sociais e ambientais, é realmente uma virada de consciência que vai trazer né, discussões, vai trazer a gente olhando para isso todos os dias, muito mais vezes em notícias, nas redes sociais. Então, trazer para os próprios consumidores, para os próprios indivíduos, a ideia de que não é ideologia, né? Que não é apenas algo que quem está preocupado com o meio ambiente só se preocupa, né? Pessoas normais, pessoas que se preocupam com lucro, pessoas, em geral, estão olhando para isso agora, entende? Então, eu acho realmente que é um momento de mudança de consciência em todos os setores, em todos os níveis, e vejo com otimismo, né, para encerrar agora a minha fala, vejo com otimismo e espero realmente que isso, como o Paulo falou, é algo que não é uma tendência e tende a ser construído cada vez
de forma mais sólida. Então, é assim que eu encerro a minha fala de hoje, com um pouco de otimismo. E agradeço novamente minha participação no evento. Muito obrigado pela lembrança, mais uma vez, fruto da tua generosidade, esse convite. Tenho a difícil missão aqui, Valéria, de falar depois da Margarida, do Paulo e da Camila, que trouxeram reflexões importantes para o mundo que nós estamos vivendo. Então, eu vou tentar também fazer uma proposição aqui de mudança cultural. Só que eu ainda não vou dizer qual é essa mudança cultural que eu vou propor. Ao longo da minha exposição, eu espero que isso fique mais claro. Eu vou começar fazendo uma pergunta. Como as novas tecnologias poderiam extrapolar limites e invadir a esfera da privacidade? Essa é uma pergunta de hoje. O que você acha, Valéria? Essa pergunta está sendo feita hoje? Olha, essa pergunta foi feita num ensaio do Samuel Warren e do Louis Brandeis, que é o ensaio do direito à privacidade em 1890, quando da fotografia. Vejam que coisa interessante olhar para a história e ver o que aconteceu e a gente se fazer as novas perguntas diante de novas realidades. Agora a gente faz essa pergunta num cenário em que a comunicação é instantânea, tudo fica na nuvem, a nossa memória fica enclausurada lá na nuvem ou em chips. Nós somos dependentes eletrônicos, sendo que um equipamento desse tem mais tecnologia do que a nave que levou o homem à Lua, e há uma previsão de que tenhamos até 2025 o primeiro telefone celular implantado no corpo de um ser humano, e o pessoal está achando isso ótimo, magnífico. Uma sociedade que funciona toda ela em rede, e a existência é um espetáculo. O que não está no Facebook não está no mundo. O Massimo Marchiori, um italiano que escreveu o livro Meno Internet più Cabernet, e com autoridade por ser um dos fundadores do Google, ele fala em italiano, eu não vou pagar esse mico aqui, não ao acaso o céu do Facebook é azul. Afinal, lá, todos nós somos heróis. Com o Paulo não acontece isso, mas eu nunca coloquei no Facebook quando eu entrei no Cheque Especial. Não sei se alguém de vocês já entrou no Cheque Especial e se colocou no Facebook. A gente só coloca palestra legal no IAB e tal. Tudo é um espetáculo. Essa sociedade em que troca a escrita pelo dígito, conceito, ninguém mais tem paciência pelo conceito. É imagem, desenha aí rápido. Ou então tem que vir aquele negócio escrito em quanto tempo tem que... A leitura 3 minutos, 3 minutos tá. Se fosse 4, eu não ia ler. Bom, pelo menos a noção clássica de liberdade, ela passa a ser virtual, sem limitação física e sem materialidade, o que faz com que o acesso de um não exclua o acesso do outro. Há uma desterritorialização do trabalho e uma desmaterialização da produção. Se insere, portanto, aqui o teletrabalho diante de novas tecnologias da telemática que proporcionam a diversificação do lugar de trabalho, mediante a descentralização produtiva. Tal como propôs o Jack Lewis lá em 1970, diante da crise do petróleo, quando escreveu a obra Fazendo do Teletrabalho uma Realidade. Teletrabalho que vivemos um momento atual, e um teletrabalho precário, não é um teletrabalho estruturado, as empresas não se organizaram para para ingressar em um regime de teletrabalho, com políticas de teletrabalho, com preocupações com saúde e segurança, com a comunicação. Tudo foi feito na correria. Em alguns lugares, as pessoas saindo com PCs enormes e levando para suas casas. Um teletrabalho precário em que se convive com marido, filho, homeschooling, tudo ao mesmo tempo, junto e misturado, e ainda a preocupação com o Covid. Não, isso não é um teletrabalho na sua concepção. Nós estamos vivendo um momento precário. E estamos vivendo esse teletrabalho na espécie home office, diante da pandemia do Covid-19, com a maneira de nos protegermos. Eu não preciso falar aqui, porque, diferentemente da exposição no ano passado, quando eu falei
só falei coisas boas do teletrabalho, todo mundo está vivendo, está percebendo as coisas boas que o teletrabalho nos traz. Então, eu vou fazer uma rápida lembrança só de alguns pontos antes da gente enfrentar algumas questões mais delicadas. Bom, brasileiro, gente, passa 37 dias por ano no trânsito. São 62 bilhões de reais queimados na nossa economia só no trajeto entre as grandes cidades e as cidades dormitório. Nós temos com o teletrabalho também, quando esse teletrabalho ele é realizado na sua essência, ou seja, com o autogerenciamento do trabalhador que saiu de dentro da fábrica, daquele movimento repetitivo, cronometrado de Taylor, com o aperfeiçoamento de tempos e movimentos de Ford, quando eu sou o dono do meu relógio, quando eu estou sem relógio, quando eu tirei o relógio, eu não estou mais com o relógio da fábrica, permite a alforria do relógio da fábrica, fazendo a autogestão do tempo e da organização. O que se atrela diretamente é um trabalho decente, ODS 8. E, por evidente, nesse cenário que vivemos, ainda mais preservando a saúde diante do Covid. E que pese a própria possibilidade de gerirmos o nosso tempo, já nos seja bastante proveitosa para as questões de saúde. Aliás, no teletrabalho, Domênico De Masi, estudioso do teletrabalho, já nos ensinava há algum tempo, se produz em casa em 4 a 5 horas, o que se leva 8 a 10 na empresa. Então, este tempo pode ser utilizado, e tem sido utilizado, é bem verdade, muito mais para o trabalho, mas pode ser utilizado para ampliação do convívio familiar, dedicação de atividades que deem prazer, a realização de uma pós-graduação, um aperfeiçoamento, leitura, atividade física, enfim, buscando o quê? Aquilo que a Declaração de Independência dos Estados Unidos da América trata de Pursuit of Happiness. O propósito, a busca da felicidade. Vocês falaram em ODS 5 ainda há pouco. O ODS 5, que trata da igualdade de gênero, prevê no seu item 5B o aumento das tecnologias de base, em particular as tecnologias de informação e comunicação. O que é informação mais comunicação? É telemática. Telemática é a tecnologia pela qual é realizado o teletrabalho. Para promover o quê no ODS 5? O empoderamento das mulheres. Gente, vocês sabiam que metade, segundo o Correio Brasiliense do ano passado, uma matéria de, eu não vou lembrar a data agora, metade das mulheres são demitidas no Brasil na volta da licença maternidade? Parece, Margarida, que nós nascemos de chocadeira. E o teletrabalho, portanto, ele permite uma ampliação do convívio da mãe com o recém-nascido e, inclusive, do pai, já que saímos daquele modelo essencialmente industrial e que teríamos que trabalhar de forma presencial, e o pai pode se fazer mais presente em casa em uma sociedade em que há uma maior divisão de tarefas. É bem verdade que não vamos ser hipócritas e dizer que homens e mulheres têm iguais tarefas em casa, até porque o Covid-19 assim demonstrou que não é. Mas isso pode contribuir nesse sentido. Aqui também podemos fazer um link com o ODS 10, promovendo a inclusão social em razão de deficiência, especialmente, já que os nossos prédios públicos não têm as mesmas condições, e muito menos o transporte público, ou mesmos prédios privados, de oferecimento de todas as condições de acessibilidade, que propiciem uma vida digna, um transporte digno àquela pessoa que tem a deficiência. Ou mesmo cuidar de uma pessoa com idade avançada em casa, sem deixar de lado o trabalho. A Valéria não ia me deixar falar sem deixar de observar, porque ela fez até um videozinho da minha fala do ano passado, do Earth Overshoot Day, o dia em que nós consumimos tudo aquilo que nós tínhamos condição de repor à humanidade, à natureza, naquele mesmo ano. Esse foi o dia 29 de julho de 2019. Ou seja, dia 29 de julho de 2019, nós consumimos tudo aquilo que nós teríamos condição de repor naquele mesmo ano para o nosso planeta. E aí surgiu o movimento Move the Date. Vamos jogar essa data para frente. Ok, vamos falar algumas grandes temáticas que são provocadas
em razão desse monte de benefício que o teletrabalho traz, que eu trouxe só resumidamente aqui algumas questões. A primeira delas é, como é que fica o direito à desconexão? Eu não estou falando de desconexão de live, se bem que isso aí, quando veio o anúncio da segunda onda, a gente vinha conversando com colegas em Portugal, olha, está muito forte aqui a segunda onda e tal, começaram a vir notícias que o maior medo que nós tínhamos aqui era a segunda onda de lives, que ninguém mais aguenta. Então, muito obrigado para quem está nos assistindo. Agora, o direito à desconexão, entendido como o direito ao lazer e descanso em oposição ao trabalho, é lazer e descanso em oposição ao trabalho. Como fica esse direito em que tudo fica junto e misturado o tempo inteiro? Em que mensagens de WhatsApp são encaminhadas a todo momento? Em que grupos de trabalho há conversas a todo momento? Precisamos regrar esse cenário. Há de se observar o direito ao descanso, o direito ao lazer, por mais que as coisas se misturem. Como é que fica a saúde e segurança desse trabalho prestado, especialmente agora o teletrabalho precário, desestruturado, a ergonomia na execução do trabalho? E depois, em um trabalho mais estruturado, há um direito, inclusive, à inspeção no local de trabalho. O PROPET, um programa argentino, e há, inclusive, recomendação da OIT e o próprio CONAMAT, Congresso Nacional dos Magistrados do Trabalho, tem um enunciado nesse sentido, de se poder inspecionar o posto de trabalho do empregado, ainda que em home office. Porque há um outro direito aqui a ser protegido, que é o direito à saúde e segurança, que é um direito constitucional, um direito fundamental. E a empresa também tem esse dever. E, nesse cenário, como é que fica a proteção dos dados pessoais? Já começamos aqui a inserir o valor da informação na quarta revolução industrial, em que o ODS 9 prevê o direito ao acesso à informação. O acesso às tecnologias de informação e comunicação está no ODS 9C. Veja, como pensar em pleno desenvolvimento, pleno exercício da dignidade da pessoa humana, sem o acesso à informação, em uma sociedade em que o dado tem tal valor. Ao mesmo tempo, precisamos estabelecer, portanto, diante do direito ao livre convívio eletrônico, a preservação da intimidade e privacidade virtual. E, ao mesmo tempo, como fica o uso das redes sociais? Eu sei o que você fez no verão passado. Não é no verão passado, eu sei o que você fez na sua infância, na sua adolescência. Isso é pesquisado hoje para efeito de uma contratação em um novo posto de trabalho ou não? Mas é público. Como fica? São temas que nós teremos que nos debater daqui por diante, porque há o direito ao esquecimento. As coisas não podem se perpetuar o que fizemos de ruim no passado. Em um cenário em que, portanto, o dado aparece. Talvez a primeira publicação tenha sido da revista The Economist, em março de 2019, dizendo que o dado é o novo petróleo da sociedade atual. Por que ele é o novo petróleo? E aí eu começo a fazer a minha provocação para um novo paradigma cultural. Dado como direito e patrimônio. Dado como nosso direito fundamental e nosso patrimônio, versus disponibilização inocente em sites de navegação e redes sociais, troca de dados por mínimos descontos, captação de padrões de navegação de buscas, exibição no mundo dos heróis em troca de uma curtida. Outro dia eu estava aqui em casa, daí a minha filha falou, pai, vamos fazer um TikTok comigo. Ela ficou até uns 3 dias até que eu fiz o TikTok com ela. Resultado no TikTok da minha filha de 16 anos. Quase 200, eu não sei se foi 250 mil curtidas e quase 1 milhão de views do TikTok que a gente fez junto. Ela, pai, agora estão pedindo para a gente fazer novo TikTok e tal, não sei o quê. Como é que você faz? Olha a emoção de uma menina com quase 1 milhão de views, com não sei quantas curtidas, com 10 vezes mais ou mais do que isso,
seguidores do que ela tinha anteriormente, nesse mundo dos heróis, presa em casa, sem ter nenhuma atividade para fazer, que ela não pode sair de casa, não podendo se relacionar com o mundo exterior, a não ser por meio virtual. E aí vai se trocando. E quem se beneficia disso? Uma indústria de coleta, tratamento e transação comercial de dados, os data brokers. E aí aparece o poder do cruzamento dos dados. O Nicolas Negroponte, ele ensina isso de uma maneira muito legal. Ele fala assim, Margarida, parte-se de um grupo grande para um grupo pequeno, depois para um grupo menor ainda. Chega-se, por fim, a um indivíduo. Quando você tiver meu endereço, meu estado civil, minha idade, minha renda, a marca do meu carro, a lista de compras que faço, o que costumo beber e quanto pago de imposto, você terá a mim. Uma unidade demográfica composta de uma só pessoa. E aí, fazendo uso dessa leitura, nessa mesma esteira de raciocínio, o desembargador Pepe Chaves, do TRT-3, fez uma proposição muito legal, em que ele pergunta por que os dados têm tanto valor, ele vai respondendo e tal, e não sei o quê. Aí depois ele faz uma proposição de que os dados sejam encarados como trabalho. Ou seja, o valor do dado seja convertido em uma pecúnia, tal como se fosse trabalho. Ele termina uma exposição dele dizendo mais ou menos o seguinte, ou termina, ou em dado momento ele fala, hoje, a grande questão é encontrar fonte para financiar uma renda básica mínima, já que as tecnologias, os bots, a inteligência artificial e a automatização estão fechando milhões de postos de trabalho no mundo todo. Esse caminho, diz ele, Valéria, pode estar justamente na tributação das empresas digitais planetárias. Gente, vejam o cenário que nós estamos vivendo. A Sophie Zhang, todos nós vimos os escândalos da Cambridge Analytica, assistimos privacidade hackeada, assistimos agora mais recentemente o dilema das redes sociais, assustados, conhecemos esse cenário. A Sophie Zhang deu uma entrevista em setembro, 2 meses atrás, para a BBC, ela é uma ex-cientista de dados, em que ela dizia que ela tem sangue nas mãos. Falando de como foram criados perfis falsos durante as eleições, etc. e tal, não vou tomar o cuidado de não entrar na esfera política. Agora, me chama a atenção que ela fala o seguinte, ela descobriu e removeu 672 mil contas falsas que atuavam, sabe contra quem, Camila? Contra ministros da saúde em todo o mundo durante a pandemia. Nesse cenário, veio o Regulamento Geral de Proteção de Dados, do qual a nossa GLPD se inspira, 90% ou 95% da Lei Geral de Proteção de Dados, ela se inspira no Regulamento Geral de Proteção de Dados da Comunidade Econômica Europeia, que é de 98, mas, na verdade, já reflete a Diretiva 95/46, que é de 95. E na Europa já há uma cultura de proteção de dados, tanto que a Alemanha, Dinamarca, Suécia, França, já tem uma legislação de proteção de dados desde a década de 70, cada uma tratando das suas disposições no âmbito local. Queria observar que esse Regulamento Geral de Proteção de Dados, a gente não vai entrar em matéria técnica hoje, ele prevê, lá no seu considerando 1, faz remissão ao previsto no artigo 8º, número 1 da Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia, trazendo o tratamento de dados, a proteção dos dados como direito fundamental, como o direito fundamental de cada um de nós. A proteção dos dados, que é expressa, vejam que o Regulamento Geral de Proteção de Dados, ele fala das relações laborais. E ele remete alguns regramentos das relações laborais aos Estados-membros. Aí Portugal recepciona e traz algumas regras. Ainda assim, Portugal tem lá no artigo 17º uma proteção de dados pessoais de forma expressa no seu Código do Trabalho. Nós não temos aqui, na Lei Geral de Proteção de Dados, remissão
às relações laborais. Por óbvio, elas se aplicam, nós não vamos conversar sobre isso hoje, porque não há tempo hábil. Mas perdemos uma oportunidade de deixar algumas questões mais claras. Queria dizer que ainda, como nós temos que mudar a nossa forma de pensar, mudar a nossa cultura, é importante a gente olhar para fora, onde essa cultura já existe há mais tempo. Nós temos na Europa também um projeto de lei, o 1217, que pretende aprovar a Carta de Direitos Fundamentais na era digital. O artigo 17 trata do direito à intimidade no local de trabalho. O 19, do direito à proteção contra a geolocalização abusiva. No Brasil, nós temos uma PEC, a 17 de 2019, que pretende inserir a proteção de dados como direito fundamental. Agora, acho louvável essa intenção do legislador de assim o fazer. Mas eu quero fazer uma consideração semelhante a um debate que nós tivemos, bastante interessante, no ano passado, no IAB. Faço minha ressalva, na minha modesta forma de ver, o direito não tem a capacidade de acompanhar as transformações exponenciais da sociedade em quarta revolução industrial. Durante a quarta revolução industrial e cada vez mais. Portanto, temos que trabalhar com os vetores de aplicação da lei. Na minha modesta forma de ver, os dados já são um direito fundamental. Basta ler a Constituição Federal de acordo com os seus princípios, partindo do princípio da dignidade da pessoa humana, que é o que a gente chama do direito de norma hipotética fundamental de natureza keynesiana, ou seja, que orienta todos os demais valores, e a gente perceber que isso se reverbera na proteção do artigo 5º, inciso 12º, na privacidade e intimidade, e tantos outros valores ali já trazidos pela Constituição Federal. O Tácito, um historiador grego, aliás, um político grego, ele disse o seguinte, que uma república cheia de leis é uma república corrupta. A minha proposta aqui no IAB é que a gente trabalhe com menos leis novas e mais vetores de aplicação da lei, lendo mais os vetores constitucionais. Bom, Valéria, eu sei que eu estou com 20 minutos de fala. Se eu tiver mais, talvez 10, eu possa trazer algumas situações que envolvem a aplicação, a vigilância à distância nas relações do trabalho e a inteligência artificial nesse cenário de privacidade e intimidade. Rapidinho. Então, só para dizer o seguinte, Portugal trata no seu Código do Trabalho, no artigo 20º, dos meios de vigilância à distância. Entende que você só pode utilizar os meios de vigilância à distância no local de trabalho, utilizando da tecnologia, se a finalidade não for controlar o desempenho do trabalhador. A finalidade tem que ser a proteção e segurança das pessoas. Nesse sentido, a Comissão Nacional de Proteção de Dados de Portugal emitiu uma nota no sentido de que, dando orientações no sentido de que se aplica essa disposição em regime de teletrabalho. Sim, e o que é pior. Que não há qualquer disposição que determine que se faça de forma diversa em teletrabalho. E ela coloca que não é admissível impor ao trabalhador que mantenha a câmera de vídeo permanentemente ligada, e outras situações que nós devemos discutir. Até que ponto assim pode funcionar. Nessa mesma linha, nós temos aqui um aplicativo de jornada, vários aplicativos de controle de jornada, agora em tempos de teletrabalho precário, em que as empresas, especialmente os gestores com uma mentalidade um pouco mais primeiras revoluções industriais, querem ter controle sobre tudo. E essas empresas vêm e dizem assim, olha, é o seguinte, fica tranquilo, manda teu trabalhador para casa e nós vamos controlar tempo de atividade, tempo de inatividade, sites navegados, vamos controlar tudo isso. A Comissão Nacional de Proteção de Dados em Portugal já se manifestou sobre isso. E aqui, como vai ficar? Esse controle pode chegar a tal ponto de se verificar o trabalho realizado para e passo a cada momento? Ou a proteção dos direitos personalíssimos, antes mesmo da Lei Geral de Proteção de Dados, já não permitia o controle sobre a atividade do trabalhador a cada momento, mas sim o resultado entregue. Como paralelo, vale a gente observar o seguinte,
o advogado mais cauteloso, quando orienta o seu cliente com relação às câmeras de vigilância, ele fala o seguinte: olha, a câmera de vigilância é para proteger a segurança e privacidade, aliás, a segurança da coletividade, a segurança dos empregados, a segurança dos consumidores. E essa câmera não deve ficar voltada a uma pessoa, atingindo a sua personalidade. E pode ser que aquela pessoa que esteja sendo filmada seja, por exemplo, Lívia, como aquele técnico da Alemanha, que todo mundo achava bonitão e tal, depois não acharam mais tanto, talvez, quando ele começou a comer a caca do nariz 2 copas seguidas. E essa intimidade, ela tem que ser preservada. Então, não se pode haver uma vigilância a tal ponto que não possa se exercer não possa se colocar situações que envolvem a sua maneira de fazer no dia a dia, de quiser tirar a caca do nariz, enfim. Aí, veja só, para encerrar aqui, em julho de 2020, Valéria, o estado de Michigan aprovou uma lei que proíbe o quê? A implantação de microchips em funcionários das empresas. Para que serviam esses microchips? Para abrir as portas. Eram do tamanho de grão de arroz. Para abrir as portas, crachá de identificação, para ter todo acesso dentro da empresa, inclusive ligar o computador, pagar pela comida na lanchonete. Agora, o que era feito com esses dados? O que poderia ser feito com esses dados? Como se insere aqui o uso das informações colhidas em um cenário de decisão tomada com base na automatização ou mesmo na inteligência artificial? Nesse sentido, o Regulamento Geral de Proteção de Dados na Europa prevê que as decisões automatizadas elas devem ser revisadas, elas não podem ser tomadas com base exclusivamente de forma automatizada. Tem que haver revisão humana. A LGPD não prevê a revisão humana, em que pese ela traga a previsão de que deve haver a revisão da decisão. Ela prevê, sim, que essa revisão deve ser prestada informação clara ao trabalhador e adequada a respeito dos critérios que foram utilizados para o procedimento que levou àquela decisão automatizada. Agora, como saber qual foi o critério adotado por um algoritmo? Nem mais o programador do algoritmo sabe. Por conta disso, nós tivemos o caso Amazon, em que houve a discriminação na contratação de trabalhadores, sem que a empresa assim o desejasse, porque o algoritmo leu, e ele aprende com base na história, que a contratação naquele posto de trabalho era feito para homens. E aí, reproduziu esse comportamento contratando homens, e se descobriu que o algoritmo era discriminatório. Portanto, para encerrar, eu queria propor que nós olhemos para os guidelines que trazem, talvez da OCDE, que trazem uma inteligência artificial ética, prevendo a intervenção e supervisão humana, algoritmos com robustez e segurança, seguros, confiáveis, a privacidade e governança de dados, a observância, a diversidade e não discriminação, transparência, prestação de contas, que são princípios inseridos na própria Lei Geral de Proteção de Dados. Para quê? Para que, a partir daí, observando esses valores, façamos uso do melhor que a tecnologia nos traz, especialmente o teletrabalho, que, como todos vocês sabem, ou como grande parte sabe, eu sou um defensor do teletrabalho, escrevi sobre isso antes desse momento que estamos vivendo. E aí possamos fazer o que o Maurício Moura coloca em uma crônica que ele escreveu, em que ele faz remissão a um personagem lusitano que vivia na Grande Paris de forma abastada, Camila. E aí ele tem que ir para o interior e ele descobre que maravilha é viver no interior, aquelas coisas mais simples, etc. E ele diz o seguinte: quem sabe descobrirão o mesmo caminho do personagem lusitano, que a felicidade pós-corona pode ser encontrada bem distante da civilização. Bastará um bom acesso à internet e o mundo estará sempre aberto. Entraremos na era do teletrabalho.
Valéria, desculpe passar um pouquinho do tempo. Queria agradecer mais uma vez a gentileza do convite, fruto da tua generosidade. Dizer que é uma alegria sempre estar aqui. Obrigado a todas e todos, especialmente nesse momento de infoxicação, estarem aí nos privilegiando com a participação. Gratidão imensa, 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 Célio. É impressionante. É sempre uma satisfação, né? Absurda. E você sempre vem com alguma novidade. Adoro essa parte. Adoro. Essa do TikTok, máximo. Fiquei curiosa. Então, agora, gente, passando para a Lívia Pacheco, que provavelmente vai estar trazendo para a gente uma abordagem educação, né, para os direitos humanos. Achei o máximo, muito de acordo. Acasos não existe, né? De acordo com o que eu ando sentindo, né? Então é sempre muito prazer mesmo, é muita gratidão, né? Quando a gente percebe que não está sozinho, né? Que assim o sentir é compartilhado genuína e verdadeiramente e de repente ele assim que foi exatamente o que aconteceu, ele cai no seu colo. Então, prazer, Lívia. Vamos à educação para direitos humanos. Nossa, o prazer é todo meu, né? Já falei antes de iniciar as gravações, né? A honra de estar com vocês. Não os conhecia, a grande maioria, na verdade, só conhecia mesmo a doutora Margarida, por indispensável apresentações de porque eu conhecia ela, né? Então, eu estou aqui no interior do Rio Grande do Sul e já faço essa referência, né? Acho que pelo menos essa foi uma das coisas realmente boas da pandemia, né? A gente conseguiu criar conexões, né? E eu acho que todas as relações, elas vivem de conexões humanas, né? E as conexões da interatividade hoje, né? Da tecnologia, possibilitaram mais conexões ainda, né? E falar de educação em direitos humanos, eu vou só fazer uma breve fala de como ela surge na minha vida, né? Eu sou formada em Direito e quando eu estava lá para fazer faculdade, eu tinha a única certeza na minha vida. Na verdade, eram 3 certezas do que eu não queria fazer, que era ser enfermeira, dentista e professora, né? Porque sou filha de professora, neta de professora, e eu não quero ser professora. E acontece que a sala de aula surge na minha vida como um pequeno, né? Preciso de uma renda fixa para manter a advocacia, e a escola me pica como uma abelha e se torna um vício, e hoje, cada vez mais, eu tenho sido mais professora e menos advogada. Não sei se isso é bom ou se é ruim, mas é o que tem acontecido, né? E dentro dessa fala de ser bom ou ruim, né, eu sempre brinco que isso é tudo culpa do meu ascendente, do meu signo de aquário, do meu ascendente em peixes, né, que fica o tempo inteiro brigando com a minha razão e meu coração, né. Em tudo eu faço sempre análise, né, tipo, isso aqui é bom, mas isso aqui também é ruim. Então, justamente fazendo uma retomada das falas dos colegas que me antecederam, né, e já que eu acho que estou encerrando o bloco, né, eu acho que vou me tomar a liberdade de fazer um pouco essas referências, né? Eu pactuo muito com algumas falas da Margarida de ter esse olhar desesperançoso sobre muitas coisas, né? Eu, às vezes, olho e digo, bom, né, é o fim do mundo, não temos muito mais por onde caminhar, cada vez a gente só anda mais para trás, parece, né? Mas, às vezes, eu começo a olhar e começo a ter um outro olhar mais próximo das falas dos demais colegas, né, da Valéria, do colega que trouxe a questão das empresas, né, do olhar da Camila, e de realmente olhar, assim, né, ver esperança, ver novas possibilidades, né. Eu adorei a fala do colega que eu me esqueci o nome, peço perdão, do colega que falou depois da Valéria, do WeFollow, e ele começou fazendo a provocação, né? E eu acho que falar de educação em direitos humanos é justamente falar isso. Acho que essa é a função da educação em direitos humanos, provocar. Acho que a gente não tem outra questão, não é nem dizer isso é certo, isso é errado. O que a gente tem que fazer é provocar. Os educadores que trabalham, Paulo, obrigada,
os educadores que trabalham educação e direitos humanos, eu acho que a principal função que a gente tem é provocar, né? E eu gostei muito, então, quando ele iniciou a fala dele, provocando, né? Com aquela imagem que eu fiquei chocada, né? Eu não tinha conhecimento daquela imagem das pessoas tirando fotos, isso é surreal, né? Realmente, eu disse, meu Deus, que mundo a gente está vivendo, né? Mas também traz esse olhar esperançoso, né, do mundo dos negócios, nesse mundo capitalismo que a gente vive, de olhar também para a prosperidade, né? Na cidade onde eu vivo existe a cidade berço da Mercor, não sei se vocês conhecem aí para cima. A Mercor é uma empresa que é incrível, assim, eles têm justamente pensado um olhar dialético sobre o negócio, né? Então não é só parar de produzir determinada ferramenta ou produzir de forma diferente, né? Eles realmente mudaram todo um contexto de estrutura da própria empresa, sabe? E é incrível como eles fazem. Por exemplo, o simples fato, por exemplo, que antes eles produziam uma borracha com o desenho de uma princesa, né, da Disney, eles simplesmente pararam de produzir aquilo. Eu disse, bom, qual é a função da borracha? Apagar. Por que se eu estou querendo criar crianças mais conscientes, como é que eu vou produzir mais produtos que cada semestre eles vão ter que trocar porque é algum outro personagem, né? Então, eles trabalham com toda a lógica de cocriação, de realmente ouvir os destinatários daquele produto, né? Eu sou uma entusiasta deles, assim, acho eles realmente incríveis, assim, e é onde eu me apego a realmente ter esse olhar mais esperançoso sobre o mundo dos negócios. Com relação à fala da Camila, eu super concordo, assim, do que ela fala, assim, né, de como a gente precisa trazer para nós, né, a nossa obrigação. E nossa obrigação não só enquanto advogados, como educadores, enfim, mas a nossa obrigação enquanto ator social, né? A gente precisa trazer esse olhar para todas as nossas relações e para as pessoas que estão ao nosso redor, de que a gente tem que assumir a responsabilidade, né? Não é culpa do governo, não é culpa da empresa, não é culpa, é nossa culpa. É nossa culpa a partir do momento que simplesmente a gente delega a função para o outro, né? E não assume as nossas responsabilidades sobre os nossos atos, né? Eu me preocupo muito com a questão e trago a fundamentação do professor Amartya Sen, quando ele fala da questão do desenvolvimento com liberdade, né? E nós, aqui hoje, privilegiados, né, de estarmos aqui conversando com uma interatividade boa, conexão boa, casa, todas as outras questões, né? A gente tem esse papel mais forte ainda. Essa responsabilidade nossa é maior ainda, porque nós temos uma certa liberdade de escolha. Coisas que as pessoas que estão em situação de vulnerabilidade social, elas não têm essa liberdade de escolha. É zero. Elas não conseguem, inclusive, fazer a opção de escolha de um produto melhor ou pior, porque o único produto que elas têm acesso ou é o produto que foi doado, ou é o produto mais barato do mercado. E provavelmente esse mais barato do mercado é um produto falsificado, é um produto que veio de origem de um trabalho precarizado, e, enfim, as sérias consequências disso, né? Eu acho que meu papel hoje aqui é provocar, e isso foi o que a Valéria me propôs, é isso que eu estou tentando fazer, né? E a fala do Célio, nossa, Célio, assim, ó, eu fiz, eu mostrar para ti o que eu anotei da tua fala, assim, porque, meu Deus, eu dou aula no curso técnico de recursos humanos, e segunda-feira era para ser 40 minutos de aula síncrona, a gente teve 2 horas e 45, porque surgiu muito essas questões do teletrabalho, e é uma escola técnica do Estado, numa cidade de 4 mil habitantes, então é uma outra realidade social, completamente diferente. Os alunos não têm acesso ao celular, não existe internet para eles, a internet realmente não é boa, é péssima, não é ruim, é péssima, sabe? Então, aqui no Sul, nessa escola, eu me deparei com colegas, eu me deparei com 2 realidades. No mesmo momento, em março, eu estava gravando no pós-graduação da Unisc, EAD, então uma universidade preparada para o EAD, e dando aula no curso técnico do Estado, aonde que eu visualizei a situação de colegas professores que não sabiam mandar um e-mail. Eles não sabiam como anexavam um arquivo, porque eles ainda pegavam o livro, tiravam o xerox, faziam o recortezinho, montava numa folha de ofício, ia lá e tirava o xerox e disponibilizava para os alunos. Então, é assustador, sabe? E eu acho que a pandemia veio isso. A pandemia esfregou na nossa cara
os nossos privilégios e esfregou também na nossa cara o quanto a gente ainda tem muito que caminhar pela frente, né? E o teletrabalho, eu também sou uma entusiasta do teletrabalho, mas é tudo muito complexo, né? E hoje o teletrabalho virou sinônimo de precarização, né? Virou sinônimo de precarização. E eu mesmo, né? Eu tenho todos os meus privilégios, mas a partir do momento que começou a pandemia, eu tive que fechar meu escritório, tive que tirar minha filha de 5 anos do quarto dela, que era aqui, levei ela para o meu quarto para poder montar meu escritório aqui, poder trabalhar e dar aula. Então, imagina as pessoas que sequer têm essa possibilidade de fazer, né? Então, não tem nenhuma possibilidade, não tem nenhuma estrutura. Falar de segurança do trabalho, então, nem perto, né? Não tem nem o que discutir, não tem nem o que falar. E ontem eu mediei uma fala sobre a inclusão digital e exclusão digital, na verdade, né? E uma das coisas que a gente encerrou, né, a fala da provocação, que a gente tem que, foi bem o que colocou, assim, né, o professor Célia trouxe, de que a gente, às vezes, tem que tirar esse olhar da tecnologia de puramente do entretenimento, né? E olhar a tecnologia hoje como uma possível e sendo, né, uma verdadeira ferramenta de efetivação de direitos humanos, né? Eu sou advogada previdenciarista e o INSS foi parar na internet, né? As telesperícias, o meu INSS, tudo foi parar na internet, sendo que o segurado ele não tem nem os documentos, ele não sabe ligar no 135, quem dirá entrar na internet para fazer, né? Então, há uma caminhada muito longa, mas a gente tem que olhar sem romantismo para a tecnologia, mas eu acho que a gente realmente precisa olhar para a tecnologia com um olhar do que ela pode ser, de como ela pode nos servir, eu acho que essa aqui é a questão, né? De como ela pode nos servir, não nós sermos servidos, né? Porque hoje o que está acontecendo nessa ditadura do entretenimento e nessa preguiça de escolhas que a gente tem vivido, né? Como falaste, né? Ler mais de 3 segundos, 3 minutos ali a gente não quer ler, né? Então, sem mais delongas, vou entrar um pouquinho na minha fala, mas enfim, acho que só para contextualizar várias questões, né? E a educação em direitos humanos, ela não é eu vejo como um tema ainda pouco explorado. Eu acho que falta muito explorar direitos humanos, não só na academia de direito, não só dentro das universidades de direito, das faculdades de direito. Eu tive o privilégio de ter, lá em 2006, a disciplina de direitos humanos, mas isso eu sei que não é a realidade da grande maioria das universidades, das faculdades de direito, aonde que os direitos humanos ainda são trazidos assim, né? Pincelados dentro do direito constitucional, pincelados dentro do direito internacional e alguma coisa lá nos direitos, quando se fala de direito criminal ali, e fica por ali. E isso é direitos humanos, né? Então, eu acho que a gente tem que começar a trazer um outro olhar para os direitos humanos. É um grande desafio e eu acho que a gente precisa realmente enfrentar esse desafio da educação para os direitos humanos, né? Numa visão cultural da educação dos direitos humanos, e trazer isso como sendo uma cultura, não daí como a fala da Valéria, né, da questão desse olhar da transversalidade. A gente precisa entrar em outras áreas do direito, em outras áreas, não e sair da caixinha do direito, né? Eu vou ter que adiantar aqui minha fala, que acabei me estendendo um pouco. E então, assim, eu nem preciso entrar em méritos conceituais, acho que não é o objetivo do evento, né? Entrar em méritos conceituais, mas eu acho que quando eu quis dizer de a gente trazer esse outro olhar para os direitos humanos, é justamente que a gente tem que superar essa discussão entre o que é direito humano, o que é direito fundamental, e a partir do momento que os direitos humanos, né, dentro do bloco do direito internacional, ele foi recepcionado pela nossa Constituição Federal, ele é um direito positivado no nosso texto constitucional. Então, a gente não tem mais o que ficar discutindo o que é direito fundamental, direito... Acho que, às vezes, a gente se perde muito em conceitos e fica discutindo conceitos e acaba esquecendo do que realmente tem que fazer, né? Então, não interessa o que é direito fundamental, o que é direito humano. Interessa o que é fundamental, né? Interessa o que é fundamental. Acho que é isso o que a gente tem que pensar
quando trabalha a questão dos direitos humanos. E aí, dentro disso, eu acho que a gente realmente precisa se desprender, né? Não nós, eu acho que nós que estamos aqui nesse painel, a gente já se desprendeu desse conceito, desse padrão, senso comum, mas a fala, como é uma fala aberta, né? Eu acho que realmente o que a gente precisa provocar é se desprender do senso comum de que direitos humanos é para humanos de direitos, ou uma série de outras falas absurdas que a gente escuta ainda em 2020, né? Em 2020, a gente precisa estar aqui falando de, né, de igualdade de gênero, de questões raciais. Às vezes é surreal pensar que a gente precisa fazer esse tipo de fala ainda em 2020, né? Então, quando eu penso direitos humanos, para mim, é pensar em respeito e dignidade. Eu não consigo ver outra questão a não ser pensar direito e dignidade. Faz 2 anos que eu faço parte do grupo de pesquisa aqui na Unisc do doutorado da educação. Porque justamente eu disse, não, eu preciso sair da caixinha do direito, preciso ir para um outro lugar. E eu tive a grata felicidade de encontrar esse grupo de pesquisa, que é Educação, Trabalho e Emancipação. Então, esse professor Célio, todas essas falas, a gente conversa muito nesse grupo de pesquisa, porque esse grupo de pesquisa, ele é capitaneado pelo professor Moacir, que é um pedagogo, tem eu do direito, tem um que é da administração, temos pedagogos, psicólogos, enfermeiros, educador físico, filósofos, porque juntou dentro do núcleo da educação várias áreas do conhecimento. E, ao mesmo tempo que eu fiquei muito feliz com o que eu me deparei com as pesquisas desses colegas sobre direitos humanos, sobre esse olhar humano das relações de trabalho e da precarização das relações de trabalho, das ferramentas de emancipação das pessoas, ao mesmo tempo que eu realmente fiquei muito encantada com essas práticas reais, eu me assustei muito, porque aonde que, em tese, a gente teria que ter esses diálogos, que é na faculdade de Direito, a gente não tem nem perto. Eu percebi que dentro da educação, dentro da faculdade, do programa de educação, a gente tem falas muito mais fortes e reais, práticas, culturais mesmo, assim, enraizadas, não só discurso, mas efetivação mesmo de práticas de direitos humanos, do que na faculdade de Direito. Isso que o meu mestrado foi em políticas públicas, né? Já é uma outra visão, né? E aí eu sabe, foi esse fiquei num conflito muito grande, sabe? De ao mesmo tempo que fiquei muito contente, eu fiquei muito assustada, porque nas faculdades de direito a gente ainda trabalhar direitos humanos como sendo convenções, tratados internacionais, essa discussão do que é direito interno, o que é direito internacional, sem olhar para práticas efetivas e estruturais, né? Da própria universidade, né? Da própria universidade, aonde que a gente tem toda uma estrutura de direitos de uma faculdade de direitos, a gente fala de igualdade racial, e eu do jardim até o mestrado eu tive um professor negro, né? Então, como é que a gente está falando de igualdade racial se a gente não tem um negro na academia? Se a gente não tem um negro coordenando um núcleo de pesquisa, não tem um negro coordenando um núcleo de prática jurídica. A grande maioria ainda são homens e não mulheres. Então, como é que, o discurso é muito bonito dos direitos humanos, né? Mas onde é que fica a prática dos direitos humanos na questão real do que ele é, né? Do que ele é. E falando até um pouquinho assim, né, de direitos sociais, até trazendo os direitos sociais, que é realmente que é muito a minha área, né? Então, quando eu trabalho previdência, trabalho, segurança alimentar, que foi o meu objeto de pesquisa no mestrado, se a gente fizer um recorte do artigo 5º, do artigo 25 da Declaração Universal de Direitos Humanos, copiar e colar o artigo 6º da Constituição Federal, é o mesmo artigo. Então, a gente precisou, por isso, voltando, né, não existe mais o que discutir, está ali, está efetivado. É só aplicar, é só fazer, sabe? É começar a trazer esse olhar de realmente do que precisa fazer.
E aí, dentro disso, acho que a primeira questão que a gente precisa começar a desconstruir, né, dentro da educação e direitos humanos, e por isso olhar para outras temáticas, e por isso olhar muito, eu penso, para as áreas da educação, não, daí olhando a educação mesmo nas licenciaturas, porque são lá os professores que vão surgir, os professores que vão ensinar os alunos, né, que vão trabalhar com os alunos na escola. Então, de tirar esse contexto de que direitos humanos ele é partidarizado, né? Então, antes a gente precisa fazer toda uma construção. Já estou terminando, Lucas, pode ficar tranquilo. A gente precisa fazer toda uma desconstrução, né? Antes, antes a gente precisava ter muito, né? Era muito difícil a gente fundamentar que era comunista, né? Hoje é muito fácil, é só dizer que a gente é dos direitos humanos e a gente é comunista, né? Então, a gente precisa tirar isso, né? Tirar essa questão de que é partidarizado, se é de esquerda ou de direita, e olhar, gente, nós somos humanos, pronto, o que a gente está aqui, né? Então, acabar com esse discurso e pensar que realmente que os direitos humanos, dentro da lógica da educação, né, especialmente na faculdade de Direito, a gente não precisa ter uma disciplina de direito dos humanos, porque os direitos humanos está em todas as áreas do direito, né? E aí a gente cai naquele erro básico que quando está em tudo, não está em nada, né? Então a gente quando é aquele discurso vazio que fica solto em todas as disciplinas e acaba não tendo nenhuma fundamentação. E aí já me encerrando, né, encaminhando para o final e fazendo a complementação da minha fala, a Agenda 2030, ela vem, num primeiro momento, né, pautada por um tripé de pessoas, planeta e prosperidade, e ela entra agora com 2 elementos maiores, que é paz e parcerias, né? E se percebeu que não consegue implementar os 3 primeiros, de pessoas, planeta e prosperidade, sem a gente alcançar a paz e as parcerias. Então, nessa análise transversal que eu vejo dos direitos dos ODS, dos 17 ODS, que foi uma questão que eu conversava com a Valéria, né? Não tem mais como pensar os ODS em cada um dos seus quadradinhos, embora eles estejam nos quadradinhos, né? Porque um ele está linkado com o outro e um vai dentro do outro e o tempo inteiro. A gente não tem como falar de trabalho decente sem falar de educação de qualidade. A gente não tem como falar de consumo sem falar de desigualdade. E assim é um dentro do outro, né? Então pensar muito a questão da transversalidade, das clínicas de direitos humanos, dos núcleos de práticas jurídicas, de olhar de verdade para a extensão e não apenas para a pesquisa, que muito fica no discurso, e para o ensino. E aí, até fazendo um link, né, com a fala do professor Célio, até os algoritmos conseguem fazer um olhar histórico e aprender com a história, e parece que nós, humanos, a gente não olha para a história, né? Então, assim, os direitos humanos, ele é uma construção histórica, e ele vai mudando conforme a gente vai evoluindo, graças a Deus, né? Então, a gente precisa pensar que hoje a água está sendo discutida como sendo um direito humano, coisa que a gente nunca mais falava há 50 anos atrás, né? Não conseguia conceber, né? Eu nasci em 84, então, tipo, na década de 90, quando eu estava na escola, na Semana do Meio Ambiente, o que a gente trabalhava na escola era jogue o lixo no lixo. Esses eram os slogans de todos os cartazes de cartolina, né? Hoje, a minha filha, ela trabalha com outra lógica. A minha filha de 5 anos, ela aprende a consumir menos e melhor. É uma outra construção, né? E assim a gente vai caminhando. E dentro dessa perspectiva, e juro agora realmente me encerrando, né? A gente precisa, para tudo, acho que dentro dos direitos humanos, começar a ter um olhar dialético das coisas, né? Pensar a água. Bacana até a questão que o Paulo trouxe ali com relação a Coca-Cola e a produção da água, né? Só que a fábrica que produz água, na verdade, ela não produz água, ela produz garrafa de plástico, né? Então, a gente precisa começar a desconstruir algumas coisas, né? Quando começa a falar. A gente não está falando do frango que é produzido, a gente está falando do frango que é embalado. Então, será que a gente fala de alimentos ou a gente fala de embalagem? A indústria alimentícia hoje, ela fala muito mais sobre embalagem do que sobre alimentos. É bizarro isso, né? A gente tem que conceber sobre isso. E
E sobre a questão de sustentabilidade, eu assisti uma fala uma vez, se não me engano foi na WTF, Valéria, mas eu não consigo me recordar da onde. Falando de que vocês querem saber o prédio mais sustentável que existe, o prédio mais sustentável é aquele que, que não foi construído, né? Então, qualquer coisa que for feita, ela vai ter um impacto social. Claro, a gente tem que reduzir esses impactos, mas o que a gente tem que pensar é que sustentável é o que sustenta. Para mim, essa é a fala bem do português, assim, né, do significado da palavra. Eu acho que sustentável é o que sustenta. E o que nos sustenta, né? A nossa base hoje, né? Então, eu acho que para qualquer pergunta que a gente tenha, a resposta sempre deve ser a natureza. Eu acho que esse que é o fim, né, o fim geral das nossas falas, né? E de que, trazendo, então, para encerrar com uma frase, né, uma fala do Paulo Bonavides, né, do direito, se o direito... Se o fim último do direito é a paz, né, eu acho que efetivar os direitos humanos é justamente a gente alcançar os 17 ODS, né? Então, se a gente não sabe por onde começar a efetivação dos direitos humanos, eu acho que a ONU já nos deu um mapa, né? Então, a gente só tem que seguir ele. Então, realmente fico muito grata, espero que não tenha excedido tanto tempo, e fico muito feliz por essa oportunidade de compartilhar e aprender com vocês. Imagina, gratidão imensa, Lívia, muito mesmo. E a gente, assim, tem uma preocupação do próximo bloco e não sabemos como é que estão as agendas individuais e tal. E concluindo, assim, já aqui, né, para aqueles todos, inclusive, que vieram, né, a esse desafio, e assim que está sendo caracterizado, né, no sentido de sair muito, né, do mais do mesmo que a gente tem visto, e apesar, né, da situação se apresentar, a conjuntura está se apresentando no sentido da gente refletir mais, ousar mais. Há um medo muito grande, há uma experimentação de medo muito grande, não só dos profissionais do direito, mas dos profissionais, enfim, o mundo todo experimenta o medo de uma forma bastante densa e faz com que as pessoas se castrem e tenham um medo de se colocar. E será que eu vou falar besteira? Será que isso vai ser bem-vindo? Será que isso é ok? Será que é adequado? É adequado, sim. E aí fica lançado um outro desafio para a gente se encontrar o mais breve possível, dentro da lógica dessa formação da cidadania, que é fundamental, é necessária e mais do que nunca, ela deve ser compreendida de uma forma global, não mais a cidadania territorializada a partir de definições, né? Estados, nações, talvez, porque é uma compreensão outra, respeitando culturas locais, evidentemente, mas a formação da cidadania deve ser global mesmo, e cada vez mais a gente deve, e dentro da educação, eu acho que a gente cada vez mais, considerando a educação como base, pensar ela ao longo de, como diria Tim Ingold, e cada vez mais a gente está trazendo para o nível do real, até Lívia falou em Amartya Sen, adoro, e ele continuando o trabalho de John Rawls, da justiça como equidade, como dizia o John Rawls, ele fala o seguinte, que o momento, eu acho que foi quando ele ganhou o Nobel de Economia, ele diz, o momento é um momento da gente identificar, como legislador, ou como intérprete, ou como cidadão, enfim, a gente pensar na norma que não idealize a justiça. Uma justiça, uma teoria de justiça que dê conta de uma experimentação real. Não uma justiça idealizada, mas uma justiça identificada com a vida que a gente tem condições de viver. E aí eu queria terminar falando que, enfim, acasos não existem, dizendo o seguinte, assim, tem um trabalho, e falando numa nova teoria de justiça, tem um trabalho na própria ONU, que chama Education for Justice,
E na semana passada tiveram umas apresentações, e nessa apresentação foi trazido exatamente o que a gente pensa já há muito tempo, e antes até da gente se encontrar com a agenda, né, sobre a arte. A arte na formação, as produções de arte e cultura dentro da formação da cidadania, e dentro da formação da cidadania global. E diz lá o seguinte, dentro ainda desse together, desse ao longo a gente assistiu lá uma moça bastante jovem que dizia o seguinte, que a art is a journey. Não é alguma coisa que você vá confinar num momento, você vá confinar numa obra. É alguma coisa que se constrói ao longo do dia, que é como a gente está entendendo a educação. A educação é um processo, né? E não alguma coisa que tem um momento, né? de início e um momento de final. Não, é ao longo da vida mesmo, conforme preceitua o ODS 4. Ela acontece, né, na vida. E muito obrigada a todos. E aí, a imagem, vou trazer para vocês aqui, a imagem o mapa mental, né, como eles dizem agora, que foi construído nesse dia. Numa próxima, acredito que a gente consiga trazer o diretor, ele é fotógrafo, diretor de teatro, daqui da América Latina, acho que da Colômbia. E ele faz um trabalho relacionado aos jovens, mas em condições vulneráveis. O que a gente está tentando pensar e trazer, né, a arte, as produções de arte e cultura, mas dentro de uma... não exclusivamente para aqueles jovens em situação de vulnerabilidade, mas para os jovens de uma forma geral. Então, vê que lá em cima, aí no mapa mental, lógico, tem um coração batendo no meio, maravilhoso, né? A gente não realmente, a ternura, a gente não deve cuidar de não perder, né? E fala lá em cima, art is a journey. E concluindo mesmo, gratidão a vocês todos, e fica só assim, alguma coisa que eu ouvi do Guterres no início do nosso isolamento aqui, né, na América Latina, e ele não... Ele assim, ele é uma pessoa, me parece, bastante sensível, e ele falou alguma coisa no seguinte sentido, de chamar pela nossa criatividade num caminho de resiliência, e ele diz o seguinte: no usual tools for such unusual times. Então, a gente tem que tirar os véus mesmo e parar, de repente, de, enfim, criar tanta ilusão. Façamos arte, sim, né? Sem perder a ternura, sim, com certeza, mas não criando ilusões que deixem de nos facilitar e nos prejudiquem mais que qualquer uma outra coisa. Então, Lívia, eu sei que não pode estar participando dos próximos. Margarida, super convidada. Célio também está com a estrutura limitada. A gente conseguiu... Alexandre vem. Alexandre é juiz do trabalho aqui no Rio de Janeiro. Vem para trabalharmos menos, para trabalharmos todos. Mas os demais sempre convidados, e está lançado aí o desafio de uma próxima, aí a gente continua, né? Gratidão mesmo a todos vocês, viu?